específico, tá? E a segunda coisa é que hoje eu tô muito boazinha e trouxe um presente para vocês. Então, fiquem aqui que vale a pena. Então, vamos lá. Crononutrição e a história de uma Nutri. Eu vou começar com o inesperado. Gente, nem sempre eu fui adepta ao jejum. É isso mesmo. A Nutri do jejum nem sempre foi adepta ao jejum. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque talvez você que está sentado aqui hoje também seja essa pessoa. Talvez você tenha alguns receios, algumas crenças. Então eu quero compartilhar com vocês a minha história para que vocês entendam o que é que aconteceu que fez com que eu me abrisse a estudar esse tema e hoje eu trabalho com crononutrição. Eu tive uma proposta para fazer o doutorado na área de jejum intermitente e exercício físico. Eu fiz o mestrado em exercício físico e resposta cardíaca com respostas de glicemia, mas eu queria trocar o tema do doutorado. E aí eu recebi essa proposta, pensei, bom, eu não faço jejum, né, e eu gosto de aplicar as coisas que eu estudo. Eu falei, primeiro então eu vou olhar sobre isso. Aí que eu percebi que eu nunca havia realmente parado para estudar sobre jejum. Eu nunca tinha digitado PubMed, Google Acadêmico e ler os artigos, o que é que realmente os artigos dizem. Então eu fui notar que o que eu tinha era simplesmente uma crença pessoal, que é totalmente diferente de ciência. Então, eu simplesmente decidi estudar o que é que diz a ciência, tá? E foi então que eu percebi. A ciência, ela evolui. E nós, como profissionais, precisamos estar abertos para as novas perspectivas que a ciência traz. Porque nós não somos um conceito popular. Nós somos vistos como profissionais. Então, a partir do momento que alguém vai te dizer alguma coisa, você vai parar e vai estudar para você dar a sua opinião profissional, tá? Então, esse foi o início de uma jornada onde eu tive uma superação de medos e preconceitos e também conheci o que é realmente a crononutrição. E por que eu digo que eu tive uma superação de medos e preconceitos? Porque nós temos muitas crenças pessoais, que talvez vocês também tenham, que vêm da nossa criação. Por exemplo, ai, tadinha, ela tá com fome, então passar fome, você, nossa, a dor, uma vítima vai morrer. Né? Então, não, você não pode passar fome. Come, senão você vai passar mal. Cuidado para você não ficar sem comer e desmaiar. Então, a gente tem essas crenças, que a gente tem essas crenças, às vezes, de casa. Então, eu trouxe para vocês o que é que realmente a ciência diz, tá? Então, eu tenho um convite. Pense fora da caixa e não seja só mais um. Mude as suas perspectivas. Então, a ciência evolui e nós vamos acompanhar o que ela está trazendo. Também, destaque-se da multidão. Nós não somos senso comum, nós somos profissionais de nutrição. Vocês vão ser daqui a pouco. E questione o comum. Se você vê que está todo mundo falando tal coisa, você vai lá e estuda a tal coisa, tá? E depois disso tudo, cada um aqui vai tomar suas próprias decisões profissionais, porque cabe a vocês decidirem qual profissional vocês vão ser. Então, o que é que você vai aprender hoje? Agora que você decidiu que você vai abrir aí a caixinha, né, e vai estar disposto a realmente aprender. Até porque, né, gente, vocês estão na graduação ainda. Parte 1. O horário importa. Crononutrição é o relógio biológico que todo o corpo tem. Por que está escrito todo em maiúsculo? Porque eu tenho, você tem, e todas as pessoas que você for trabalhar no futuro têm relógio biológico, tá? Todo o corpo tem. A vida da Nutri não é só sobre contar calorias. Descubra o porquê. Seu relógio biológico diz: comer mais de noite é para quem treina de noite. Pois é, né, gente? Já que eu estou polemizando com o jejum, já trouxe essa polêmica também. E vocês vão ver que existem muito prós e contras em relação a esse conceito que o pessoal fala de comer muito de noite para treinar no outro dia. O que acontece quando você desregula seu relógio biológico? Vira o famoso meu corpo não funciona como antes. E jejum não é dieta. Parte 2. Jejum e hipertrofia. Da ciência ao espelho. Chega de achismo, gente. Quais são os efeitos do jejum intermitente na massa magra? O que é que os artigos mostram? Eu trouxe somente artigos de revisão sistemática e meta-análise. Eu separei os melhores artigos para vocês verem. Casos clínicos reais do meu consultório. Eles fizeram jejum. E olha o que aconteceu. E no final, estude, aplique na sua própria vida e veja por você mesmo, porque cada caso é um caso. Vamos à parte 1. O horário importa. Crononutrição. O relógio biológico que todo o corpo tem, para vocês decorarem, tá? Compreendendo os ritmos biológicos. Gente,
Conforme o horário do dia, literalmente horário, 8 horas, 4 horas, 8 horas da noite, o seu corpo se encontra de determinada forma. Tem alguns hormônios que sobem e outros hormônios que descem. Se você for, por exemplo, fazer uma coleta de cortisol sanguíneo, eles vão falar para você coletar que horas? Às 8. Se você vai fazer uma coleta de cortisol salivar, você pode colocar às 4, você pode colocar às 11. Por quê? Porque nós temos um ciclo circadiano. Porque o nosso corpo é cíclico. E se você acredita nisso, então você acredita em crononutrição, porque é a mesma coisa. A hora da refeição é o seu relógio biológico. Nós temos artigos que mostram que o horário que você come ou deixa de comer é capaz de alterar a sincronização do seu relógio biológico, que eu vou mostrar aqui para vocês. Estratégias para cada momento. Agora vamos juntar as duas informações aqui para vocês perceberem. Conforme o horário do dia, vocês têm diferentes respostas hormonais e moleculares. Então, convém o quê? Você ter estratégias nutricionais que se alinham a esse relógio biológico. É isso que é crononutrição. É você alinhar a estratégia nutricional ao relógio biológico que já é natural do seu corpo. Então, a crononutrição se refere ao relógio biológico, que é a mesma coisa do famoso ciclo circadiano, tá? É a expressão de genes e relógio, que a gente chama de clock genes mesmo, porque eles são responsíveis ao horário, tá? Que todo o corpo tem. E o jejum é sobre isso. É que horas compensa para você, considerando todo esse contexto que está acontecendo aí dentro do seu corpo, não comer. E que hora compensa comer. Então vamos juntar aqui as duas coisas, né? O horário e a estratégia. Eu trouxe esse artigo aqui para vocês verem, que ele mostra que se você pular sempre o café da manhã, você pode levar a alterações na expressão de genes que são associados à resistência à insulina. Eu não sei se vocês já estudaram isso, tá? Porque eu não sei qual que é o ano que cada um aqui está. Mas eu trouxe para relembrar, tá? A insulina, ela é um dos principais hormônios que estimula a mTOR. mTOR é a molécula iniciadora do seu processo de hipertrofia. Então, se você tem resistência à insulina, a sua resposta hipertrófica, ela é limitada, tá? Ela é limitada por conta dessa resistência. Então, não quer, né, gente? Porque a gente está falando de massa magra, então você quer que a sua insulina funcione direito. Nós temos que 2 a 4 horas depois que você come, que eu como, existe alteração na expressão de genes e relógios. Isso é uma resposta pós-prandial que acontece no nosso corpo. Depois que a gente come, cerca de 2 a 4 horas, alguns genes e relógios vão ter aumentado e outros vão ter diminuído. E a longo prazo, se você desalinha muito os horários das refeições, o que é que acontece? Você começa a ter uma alteração crônica da expressão desses genes e relógios. Então, você sabe que você comeu, dentro de 2 a 4 horas, alguns vão aumentar. Se cada dia você come numa hora, seu corpo pensa, o que aconteceu? Cada hora ele aumenta num horário, cada hora num horário. E a longo prazo, tá? Isso faz com que você tenha alterações desses genes que estão associados a você ganhar mais gordura corporal e também predispõe ao risco de diabetes. Então, o que é que a gente vai aprender com isso? Que não é o ideal você pular sempre o seu café da manhã. Lá no meu Instagram, eu mostrei que alguns artigos mostram que se você faz alguns ciclos, onde alguns dias você pula o café da manhã e outros não, até que dá certo. Mas você não deveria pular o café da manhã todos os dias, pensando aí na sua regulação de relógios biológicos. Comer na hora errada com frequência aumenta as chances de você ganhar gordura. É isso que você acabou de aprender aqui, em outras palavras, tá? Então isso acontece não pelas calorias, mas pela alteração da expressão gênica. Então presta atenção, seu corpo tem um reloginho, conforme o horário que você come, esse reloginho dentro de 2 a 4 horas vai aumentar a expressão de alguns genes. Se você come de forma totalmente desregulada, você vai desregular esse aumento de expressão gênica, e isso vai predispor a alterações metabólicas que aumentam as chances de você ganhar gordura corporal ou vão limitar os seus resultados caso você seja uma pessoa que queira ir perder gordura. Vamos agora sobre a relação do comer mais de noite, para quem treina de noite. É polêmico, eu sei, mas acompanha para vocês verem. Esse artigo, gente, é muito bom. Até coloquei ele lá no meu Instagram para vocês verem. Super compensa ler. Ele é super completo. O que é que ele mostra? A nossa captação de glicose é maior pela manhã e menor à noite. Ele também mostra que comer mais à noite altera o padrão de expressão gênica noturno, que nós temos um padrão por ter ficado escuro. E se você come muito enquanto está escuro, você pode alterar esse padrão.
E se você treinar de noite, aí é diferente. Porque o treino leva a alterações nesse padrão de expressão que melhoram a captação de nutrientes pós-treino. Então, juntando tudo isso, o que é que você quer dizer, Luciano? Quer dizer o seguinte: não é o ideal comer muito de noite. Que horas que seu corpo acha que é muito de noite? 8 horas da noite ele acha muito de noite. Vocês podem até não achar, mas ele acha, tá? Então, se você come muitas calorias ou muita gordura saturada às 8 horas da noite e não treina de noite, você pode levar às desregulações desses genes relógios a longo prazo. Então, comer mais durante o dia e menos durante a noite é o mais alinhado ao seu ciclo circadiano. E comer mais carboidrato à noite apenas para quem treina de noite. Porque nesse artigo e outros mostram que você tem maior captação de carboidrato durante o dia, porque você tem uma molécula que é mais expressada, ela chama GLUT4. Porque vamos pensar, você comeu carboidrato, você vai ter que digerir ele, você vai ter que usar, não basta comer o carboidrato. Depois que você come esse carboidrato, para ele entrar dentro da célula, você vai usar um transportador. Dentre eles, nós temos o GLUT4, e ele é mais expresso durante a luz do sol. Então, o que é que vocês aprenderam? Nós temos 3 vantagens aqui ao respeitar seu relógio biológico. Você tem uma maior eficiência no uso dos seus nutrientes, comendo mais durante o dia e menos durante a noite, principalmente carboidratos. Um aprimoramento da composição corporal e prevenção de doenças. Nós temos vários estudos que associam de forma estatística significativa o fato de você pular sempre o café da manhã, com comer muito de noite sem treinar de noite, com aumentar o risco de doenças crônicas. Além disso, nós temos novas especulações que eu não trouxe aqui pelo tempo, que mostram que você pode usar como uma estratégia para aprimorar performance, tá? Então, se você faz uma periodização de treino em jejum, sem diminuir o carboidrato e as calorias da sua dieta, você vai fazer o quê? Você vai ter respostas moleculares específicas, são treinos específicos, tá? No seu treino, que podem fazer que quando você for treinar no estado alimentado, a sua performance seja melhor. Então, isso é muito interessante. Se você for parar para pensar de um jeito simples, está dizendo o quê? Treine seu corpo para aquilo que é mais difícil. E em condições melhores, ele será mais eficiente. O que faz sentido. Então, isso aqui são novas especulações, tem poucos estudos ainda sobre isso, mas é muito interessante. Então, se você não quer diminuir seu carboidrato, não quer diminuir sua caloria, talvez você pode fazer periodizações que incluem treino de jejum, para você ter mais adaptações moleculares a esse treino e melhorar sua performance no estado alimentado. Resumo até aqui. Bora no resumo. O relógio biológico regulado traz várias vantagens metabólicas. E o metabolismo funcionando bem, você tem uma melhor resposta hipertrófica. Se o seu metabolismo não funciona bem, se você tem uma resistência à insulina, você vai ter limitações no seu ganho de massa magra. E o que é que faz? O que é que acontece se você tiver um relógio biológico desregulado? É isso que acontece. Eu trouxe aqui a figura deste paper, que é muito bom. E aqui no meio, vocês estão vendo que tem uma linha vermelha e uma linha azul. Elas representam a expressão dos seus genes, tanto centrais quanto de respostas periféricas. Eles são alinhados ao longo do dia, em picos e quedas. E é assim que é para ser. Conforme o que você faz, pode desregular esse alinhamento. Por exemplo, se você dorme bem mais tarde, você desalinha. Tá vendo aqui que a linha azul, ó, tá mais para cima agora que a vermelha? Então você já desalinha um pouco esse ciclo. Se você faz refeições ricas em gorduras saturadas, principalmente à noite, então você vai lá, você come bacon, um monte de lanche, tá sempre chegando cansado, pede aquela comida bem gordurosa mesmo, e isto também pode desalinhar o seu ciclo. Refeições em horários irregulares ou atividades irregulares. Gente, você pode desregular o seu ciclo biológico se você não tiver padrão de alimentação e padrão de atividade. Isso acontece muito com quem trabalha em home office, porque aí você não tem muita regra para trabalhar, e aí você resolve trabalhar mais de noite porque estava rendendo mais, aí nisso você também já come no horário errado. A longo prazo, olha aqui o que acontece. É um dos que mais alteram o seu ritmo biológico. Então, isso faz muita diferença. E depois você vai ser aquela pessoa que pensa assim, por que meu corpo não responde mais igual? Porque você está desalinhando seus genes. A alteração do ciclo de sono e claro e escuro. Já coloquei também no meu Instagram para vocês verem. Se você faz uma alteração de ciclo de luz, principalmente com o ciclo de luz do celular, isso também interfere na sua produção hormonal. Principalmente produção hormonal noturna.
Durante a noite, principalmente entre 2 e 4 horas da manhã, nós temos o pico de leptina. A leptina não é hormônio da saciedade? Sim, e ele tem o pico no meio da noite quando você não está comendo nada. É assim que é para ser, isso é para você conseguir descansar bem, seu corpo é esperto. Então você tem esse pico. Tem alguns estudos que mostram que se você dormir menos que 7 horas ou ficar desregulando esse ciclo de luz, você não vai ter mais esse pico de leptina, que é para acontecer durante a madrugada. Aí você pode ter mais fome durante o dia, mais cansaço, porque a leptina não é só para fazer controle de fome, ela é um hormônio anti-inflamatório, tá? E aí você vai desregular todo o seu dia, toda a sua alimentação por causa disso. Então o sono é muito mais do que só deitar e dormir. O sono tem relação com o seu controle hormonal. E combinações de estresse. Quem não é estressado hoje em dia, não é mesmo, gente? Se você faz uma combinação de muito estresse, você pode desalinhar todo esse ciclo de respostas periféricas e respostas centrais que fazem com que o seu corpo responda melhor. E juntando tudo isso, nós iremos ouvir o famoso "por que meu corpo não responde mais como antes?". Não responde mais como antes porque você ficou fazendo por muito tempo coisas que não são saudáveis. Você dormiu mais tarde, usou a luz do celular até de noite, não tem horário para fazer refeição, treina, às vezes não treina, cada hora num horário, e aí você desalinhou todo o seu relógio. E aí seu corpo realmente vai funcionar menos, né? E como que você resolve isso? Artigos mostram que o jejum intermitente combinado com o exercício físico é um dos melhores efeitos, tá? Para você voltar a regular o seu ciclo circadiano. Então, vamos aprender uma coisa aqui. Jejum não é dieta. O jejum é a janela de jejum. É o tempo que você vai passar sem comida. Gente, se não tem comida, não tem dieta, tá? Então, é uma estratégia coadjuvante ao seu plano dietético. Uma pessoa pode até fazer jejum, mas isso não exclui a necessidade dela ter que alinhar com uma dieta. A dieta já é sobre a sua janela alimentar. É o horário que você vai comer, você vai decidir o que é que você vai comer, que tipo de dieta, low carb, é high carb, você vai diminuir FODMAPs, tem vários tipos de dietas. Além do tipo de dieta, tem ainda a quantidade. Então são 3 coisas separadas, tá? Uma coisa é você decidir o horário que você não vai comer para alinhar seu ciclo circadiano. Outra coisa é você decidir o tipo de dieta que você faz. Outra coisa é você perceber quanto de caloria você vai ter que comer conforme seu objetivo. Para ajudar vocês, eu trouxe uma regrinha assim, bem simplificada, tá, gente? Que existem 3 opções. Se você quer perder peso, você vai fazer uma dieta hipocalórica e você vai fazer jejuns maiores, conforme a adaptação. Tem aqui um asterisco, porque jejuns maiores não é competição de jejum, quem faz mais jejum não. Eu faço 2 dias, eu faço 3 dias. Não é isso. Eu já atendi clientes que fizeram 3 dias de jejum, várias vezes 3 dias, descansa 2, 3 dias e veio com alterações de exames, porque pode fazer sobrecarga hepática, principalmente bilirrubina indireta, tá? E a gente precisa corrigir isso depois. Então, jejuns maiores, você vai fazer em ciclos. Às vezes você faz um jejum longo na semana, conforme a adaptação que você tem. Sobre manter o peso. Você quer manter o peso, dieta isocalórica, e você faz o jejum só para manter seu relógio biológico. Se você não jantar tão tarde, comer, por exemplo, 8 horas da noite, no outro dia 8 horas da manhã, deu 12 horas? Deu 12 horas. Conta como jejum? Conta como jejum. Porque você está regulando o seu ciclo biológico. Se você quer aumentar o peso, você vai fazer uma dieta hipercalórica. Ninguém cresce sem comer, gente. E você vai ter ciclos de jejuns curtos, 12 horas, geralmente, em ciclos, tá? Também se não treinar de noite, que a gente tem que alinhar isso, só para otimizar os nutrientes e para ter essas respostas moleculares de adaptações a treinos. Então, jejum é sobre organizar o horário que você come, associado à regulação do seu ciclo circadiano. Agora, dieta é sobre organizar os horários que você come. Então, jejum é o horário que você não come. A dieta é o horário que você come. E decidir se você quer emagrecer, se você quer manter ou se você quer crescer é uma outra coisa que você vai ajustar. Então, lembre-se, a escala de ciclos de jejum depende do objetivo. Quem realmente teria dificuldade em fazer jejum? Pessoas que precisam realmente de muitas calorias. Se você colocar o Carlão para fazer jejum, ele não vai conseguir ficar muitas horas sem comer, porque é difícil bater as calorias, mesmo com suplementação. Então, isso daqui são para as pessoas que eu chamo de pessoas não atletas, tá? Você pode treinar, mas é aquela pessoa que é a maioria da população, que quer ganhar massa magra, perder um pouco de gordura, mas não está competindo, tá? E para a mulher, raramente você vai ter dificuldade de comer tudo que você precisa durante o dia. Geralmente, vocês conseguem fazer, sim, uma janela de jejum para alinhar com o ciclo circadiano.
E eu deixei aqui a observação. Atleta não é treinar 6 vezes por semana. Atleta é atleta. Agora vamos à parte 2, sobre jejum e massa magra. Primeiro, um presente. Falei que eu tinha presente. Ó, se vocês entrarem lá no meu Instagram, eu deixei lá no link da bio uma lista para vocês entrarem na lista do WhatsApp, porque por lá eu vou mandar para vocês em e-book um PDF, que só tem como mandar pelo WhatsApp, tá? E aí eu vou dar para vocês de presente esse e-book para vocês aprenderem um pouquinho mais, que eu sei que é muita informação. Além disso, o que é que eu tenho de sugestão para vocês? Porque eu sei que é um tema polêmico. Você pode pegar lá o direct mesmo do Instagram, e enquanto você assiste a palestra, você vai mandando as perguntas. Você não precisa concordar comigo, tá, gente? A gente precisa saber que nós não somos adolescentes que cancelam o outro porque não concordam com o outro, não. Você manda as coisas, Lu, eu acho que isso pode ser outra coisa, mas eu tinha visto isso. É tudo bem, a gente conversa e a gente cresce como profissionais. É isso que a gente tem que aprender a ser na vida, tá bom? E enquanto vocês pegam, eu vou beber. Então vamos lá, parte 2. Onde que vai mesmo? Tô no Instagram já, e onde eu vou agora? Tem um link aí na Bíblia. Na lista. É que tem que entrar na lista, senão eu não consigo mandar PDF, tá? Por isso. É, lista de presentes. É só hoje, tá, gente? Porque não é assim largado na vida, não. É só porque vocês vão virar Nutris e eu gosto de dar coisa pra Nutri, adoro Nutri. Então vamos lá. Jejum intermitente leva à perda de massa magra? Chega de achismos. Vamos ver o que é que os estudos de revisão sistemática e meta-análise dizem. Gente, esses estudos são os melhores estudos para a gente tirar conclusões sobre um determinado assunto. Foi por isso que eu selecionei para vocês eles. Eu trouxe para vocês o melhor. Vamos lá. Esse estudo é os efeitos do jejum intermitente combinado ao treinamento resistido na composição corporal. Então, é uma meta-análise de 8 estudos. Então, para vocês entenderem, eles pegaram 8 estudos, fizeram tratamentos estatísticos nesses 8 estudos e chegaram às conclusões, tá? No total, tinham 221 participantes, é muita gente. Entre 21 e 45 anos e protocolos com duração de 4 a 12 semanas. O que é que eles perceberam? Os efeitos do jejum intermitente, que tinha lá jejum de 14 horas, tinha jejum de 16 e tinha o alternado, que é assim, é um dia você come bem pouca caloria, mas não conta como dieta hipocalórica, conta como jejum, porque geralmente é 20% só do que você precisa, tá? E aí dá um efeito similar ao de fazer um jejum intermitente. Então tinha esses 3 tipos de jejum nos estudos que eles avaliaram. E o que é que aconteceu? O jejum intermitente diminuiu significativamente mais o percentual de gordura e massa adiposa em quilos, quando comparado ao grupo que treinou, mas não fez jejum, tá? Então, eles tiveram uma perda de 1,5 kg a 2,2 kg a mais de gordura. Então, dá 3 a 4 latas de margarina a mais perdida, tá? Por ter feito a escala de jejum intermitente. O que é que aconteceu na massa magra, né? Na massa muscular? Não houve diferença entre os grupos que treinaram e fizeram jejum, quando comparado aos grupos que treinaram e não fizeram jejum. O jejum não afetou a manutenção da massa deles, tá? Eles fizeram treinos por 4 a 8 semanas. Então, 4 semanas você não vai ter uma super resposta de hipertrofia, principalmente se é uma pessoa que já é treinada, tá bom? Então, por isso que eles estão aqui com manutenção de massa magra. Qual que é a conclusão desse estudo de revisão e meta-análise? Que treinar e fazer jejum não levou à redução de massa magra, como muitas pessoas imaginam. E teve o mesmo efeito na massa magra que você treinar sem fazer o jejum, mas ele reduziu mais a gordura. Então você tem mais perda de gordura e não afetou sua massa magra. Outro estudo, efeitos do jejum intermitente de 14 a 16 horas, combinado com treino resistido na massa magra corporal. Também usaram 8 estudos em humanos. Foram indivíduos sedentários e treinados, mas eles não eram atletas. Alguns estudos, eles fizeram treino com jejum, tá? Eles fizeram jejum, foram lá treinar em jejum, e outros não. Não é exatamente a mesma coisa, mas eles consideraram todos aqui nos estudos. Qual foi a conclusão? Nos 2 grupos, o grupo que fez jejum intermitente e no grupo que não fez jejum intermitente,
a massa magra foi mantida. Só teve um estudo que observou um aumento de massa magra, cerca de meio quilo, que também aumentou no grupo que fez jejum. Ou seja, o resultado de massa magra nos dois grupos foi exatamente o mesmo, no que fez jejum e no que não fez jejum. Outro estudo, a efetividade de jejum intermitente em reduzir IMC e melhorar o metabolismo de glicose. Aqui já é com indivíduos que estão ou com sobrepeso ou com obesidade, tá? E aqui eles fizeram ou jejum intermitente ou restrição calórica. E nesse estudo eles não treinaram. O que eles observaram? Que o jejum intermitente manteve a massa magra, assim como a restrição calórica. Não teve diferença significativa. O jejum intermitente teve uma maior redução na glicemia sanguínea e melhora da resistência à insulina. Então ele foi mais benéfico, porque eu acabei de mostrar para vocês nos outros slides que você fazer o jejum intermitente pode melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então, metabolicamente, ele teve efeitos positivos e melhores quando comparado apenas à restrição calórica, tá? Então, qual é a conclusão que a gente tem aqui? Nós vimos 3 bons artigos de revisão sistemática e meta-análise, totalizando 28 estudos, se eu for contar o estudo dos 3 artigos. São artigos recentes e eles concluíram que o jejum intermitente não leva à perda de massa magra. Então, gente, ó, não sou eu que acho, eu trouxe o que a ciência mostra. Então, vamos à famosa pergunta. Jejum intermitente leva à perda de massa magra? Isto é um mito. E é uma resposta baseada em meta-análise e não em conceitos de crenças pessoais. Agora vamos a outro assunto. Uma coisa é você manter a massa magra, a outra coisa é você ter hipertrofia, né? Então, jejum intermitente e hipertrofia, eles são inimigos? Eu trouxe aqui estudos clínicos, porque nós não achamos ainda uma boa revisão para trazer para vocês. Então, jejum intermitente e restrição calórica crônica resultam em mudanças similares na composição corporal e força muscular quando combinados num treinamento de 12 semanas. O que é que eles fizeram? Eles pegaram indivíduos destreinados. Então, um indivíduo destreinado é melhor para você fazer uma avaliação de ganho de massa magra, porque quanto mais treinado, menos treinável, tá bom? Então, eles pegaram indivíduos destreinados. E eles treinaram 3 vezes por semana, por 12 semanas, que já é um tempo que dá para ter uma hipertrofia boa. Teve 2 grupos. O grupo de jejum, nesse caso eles fizeram 18 horas de jejum, 2 vezes por semana. E o outro grupo com a restrição calórica, que nem era tão restrita assim, era 80% do valor energético total, tá? Com proteína controlada. Eles tiveram o mesmo resultado. Os 2 grupos aumentaram em média 3,7% da massa magra e diminuíram em média 4,6% da gordura corporal. Então, o grupo que fez jejum aumentou a massa magra igual ao grupo que não fez jejum. Mais um estudo. Jejum combinado com treinamento resistido em mulheres ativas. Eles avaliaram mulheres com cerca de 64 quilos que fizeram jejum de 16 horas e também fizeram controle calórico. Elas comeram 1.500 calorias por dia. Dieta também hiperproteica. Eles observaram no grupo controle. O grupo controle eles tiveram a mesma dieta, tá? Do grupo que fez jejum. Ou seja, nesse estudo aqui, que é um estudo clínico, eles fizeram um grupo jejum intermitente, comendo 1.500 calorias. O outro grupo não fez jejum. Ele também comeu 1.500 calorias, mas ele comeu num tempo mais espaçado, tá? E o que é que eles viram? Teve o mesmo aumento de força máxima e resistência. O grupo que fez jejum ganhou massa magra igual ao que não fez jejum. Eles aumentaram de 2 a 3% o valor de massa magra deles. Além disso, a gordura corporal do jejum diminuiu mais. Tiveram uma média de redução de 2 a 4%. E o grupo que comeu a mesma coisa, mas não fez controle de horário, teve uma perda de 2%. Então, eles perderam menos gordura. Então, houve hipertrofia no grupo que fez jejum intermitente. E o grupo com jejum ainda perdeu mais gordura que o grupo controle. Conclusões dos artigos. Desde que você tenha uma ingestão proteica adequada, eu costumo brincar o seguinte no meu consultório. Não adianta você chamar o pedreiro e não dar o tijolo, gente. Se você vai treinar, você precisa ter proteína, tá? Então, se você tiver uma ingestão proteica adequada, o jejum intermitente não prejudica a hipertrofia. E ele leva ainda a uma maior perda de gordura e traz mais benefícios metabólicos adicionais, como respostas inflamatórias, que diminuem mais,
resposta de insulina, que a gente já viu que vários artigos mostram que controlar o horário melhora a sensibilidade à insulina, e também resposta neuronal. Eu não trouxe aqui por não ser o foco, mas no meu doutorado eu avaliei respostas neuronais. E quando você faz jejum intermitente e o exercício físico, você tem mais ativação de um neurônio que chama PONC. E decorre, você gosta desse neurônio. O neurônio PONC é um dos principais responsáveis para manter o seu gasto calórico. Alguns estudos mostram que ao longo do tempo, quando a gente vai envelhecendo, nós temos menos ativação do neurônio PONC. E esse é um dos fatores que faz com que a gente aumente nossa predisposição a ganho de gordura ao longo da idade. Se você treina e faz jejum intermitente, a ativação dele fica um pouco maior, o que poderia reduzir essa predisposição ao ganho de gordura ao longo do seu envelhecimento. Super legal, né, gente? Fala sério. Então, vocês aprenderam isso, decorem que os artigos mostram que o jejum não prejudica se você fizer do jeito certo e comer proteína direito. Agora, efeitos do jejum intermitente na hipertrofia na prática. Então, eu trouxe aqui os casos clínicos do meu consultório, e só para lembrar que eu pedi para eles, na verdade eles já postam sozinhos, sabe aquela pessoa que já posta tudo no Instagram? São para esses que eu peço. Então, eles tiveram aí, me deram a permissão, tá? Para mostrar para vocês, com o uso de estudo mesmo. Então, casos clínicos reais. Ó, ela estava nessa foto com 63 quilos, e nesta foto, que é bem diferente, ela tinha 61 quilos, só deu 2 quilos de diferença. Eu faço avaliação, eu sou chata, tá, gente? Eu faço avaliação com a bioimpedância da Tânia, que é importada, que eu comprei a mesma que eu usava para fazer pesquisa na USP, e todas as fórmulas que tem de prega, Guedes, Pollock, Faulkner, tá? Tanto é que tem gente que olha todas as respostas e fala assim, Luciana, vou falar que eu tenho aqui, deu menos. Você pode falar o que você quiser, eu vou fazer a média aqui, tá? Então, o que é que aconteceu? Ela ganhou 4 quilos de massa magra, lógico, ao longo do tempo, né, gente? Perdeu 6 quilos de gordura e 8 centímetros de barriga. Hoje, ela faz o quê? Ciclo de jejum de 14 a 16 horas. Ela janta mais cedo 5 vezes por semana. E um jejum longo por semana, se ela não for viajar. Porque quando ela viaja, ela não faz, não. Ela tem uma dieta que é proteica e rica em fitoquímicos, tá? E as calorias variam de acordo com o ciclo. Já teve hipocalórica, principalmente no começo, que ela queria perder mais gordura. Já teve hipercalórica para ter mais hipertrofia. Então, a gente foi fazendo em ciclos. Mas eu sempre respeitei aí o ciclo circadiano. E ela teve uma boa resposta de ganho de massa magra. Vamos ao caso clínico 2, para vocês verem que nem tudo são flores. Ele faz jejum intermitente 3 vezes por semana, jantando mais cedo. 2 dias ele janta mais tarde, mas ele também treina de noite, tá? Ele tem uma dieta hipocalórica, porque ele estava com muita alteração de exame. Alguns já melhoraram, mas é um caso prévio de resistência à insulina e glicemia aumentada, que o que a gente sabe que já limita um pouco a sua resposta hipertrófica. Ele perdeu 21,5 kg. Desses, 17,5 kg foram gordura, ou seja, ele perdeu 35 latas de margarina. É uma perda muito boa de gordura. Não dá pra ver aqui, mas ele não é tão alto e assim, quando ele estiver fazendo hipertrofia, gente, ele vai ter uma resposta muito boa, porque ele é grande. Você olha pra ele na academia e fala, nossa, esse daí vai ser grande. Então ele já tem uma predisposição. E o que aconteceu? Ele perdeu 4 kg de massa magra. Ele ficou 2 vezes com complicações e lesões pré-existentes, ele tem uma no ombro e uma no joelho. E aí ele não conseguiu treinar. E nessas 2 vezes, ele conseguiu manter o plano alimentar, mas ele não treinou. E foram as vezes que ele perdeu massa magra. Então, dependendo do caso, se a pessoa já tem uma resistência à insulina, se ela já tem alguns exames alterados, vai ficar mais difícil para ela manter massa magra. Aí, se ela não treinar, não vai conseguir manter mesmo, tá? Tanto com restrição calórica quanto com jejum. Caso clínico 3. Esse daqui faz 2 vezes por semana jejum de 15 horas. E 2 vezes por semana ele faz um jejum de 12 horas. Então, ele ganhou já 4 kg de massa magra, principalmente membro superior, que dá bastante diferença aqui no ombro. Ops. E ele também já perdeu bastante gordura. Então, é mais uma pessoa que também segue direito, né, gente? Porque se a pessoa não seguir direito, não treinar direito, ela não vai ter resposta. Então, o jejum intermitente prejudica a hipertrofia em pessoas sedentárias e indivíduos treinados, que é diferente de atletas. Isto é um mito, e esta resposta é baseada não só na avaliação dos estudos que eu mostrei aqui para vocês, mas também nos casos clínicos do meu consultório. E o que é que eu tenho para falar de novo? Porque eu sou muito boazinha, gente. Eu estou lançando um e-book que chama de Jejum Intermitente Hipertrofia. E o que é que eu pensei? Como vocês serão nutricionistas, se vocês entrarem na lista, apenas a versão de vocês, eu vou colocar os ciclos de jejum que eu usei com eles que deram certo, porque tem alguns que dão mais certo que os outros, tá?
E também vou colocar as dietas para vocês verem. Ah, olha, realmente ela fez assim, mas eu não vou vender esse e-book com isso, porque isso faz parte só do meu curso. Mas para vocês eu vou colocar, tá? Então eu vou colocar um PDF separado. Então é a mesma lista que eu falei para vocês entrarem aí no Instagram. Então se vocês quiserem, entrem lá e eu ainda vou dar um cupom para vocês, porque eu sei que a vida do estudante não é fácil. Quais são os cuidados e as precauções que a gente tem que ter? Você precisa de um monitoramento profissional das respostas individuais. Ah, mas no artigo eu vi isso, vi ótimo. Mas você faz e acompanha. Porque existem as pessoas que são outline. São raras, mas existem. Então, a melhor forma de você saber o que é melhor para você ou para o seu cliente é acompanhar a resposta que ele tem de perto. 2. Alimentação e suplementação adequada. Ninguém cresce sem suporte de nutrientes. Ninguém. Então você precisa saber que por mais que você alinhe a crononutrição, você vai precisar manter aí uma boa disposição de calorias, tá bom? Uma boa periodização de treino. Então você tem que respeitar o seu processo. Performance não é sobre comer mais. Você precisa treinar bem e ter um bom condicionamento físico. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes no consultório, a pessoa tem medo de diminuir às vezes o carboidrato, ou de fazer um jejum que seja de 12 horas, que ela já fez várias vezes para coletar sangue, mas ela tem medo de fazer. Então, o que ela fala? Ah, mas eu fui treinar e eu fiquei muito cansada. Será que não está faltando comida? Não, gente, você já estava destreinado, está te faltando é treino, entendeu? Então, você precisa entender que às vezes você fica cansado no treino, não porque te falta um pão, mas é porque ou você é destreinado ou porque é o condicionamento físico. E pode ser que se você treinar com o personal, dependendo do que você for fazer, se você falar que não está cansado, ele vai te fazer cansar. Então, não é sobre, eu tô cansado no treino porque faltou um carboidrato ou porque eu fiz 12 horas de jejum, tá? Existe também a questão do condicionamento físico. Sono e recuperação. Já mostrei pra vocês. Hipertrofia não é só sobre contar calorias, comer um monte de carboidrato e treinar. Hipertrofia é alimentação adequada, ajuste de relógio biológico, treino correto e descanso adequado. Senão você pode ter até um overheating ou um overtraining, tá? Então, vocês precisam descansar. E descansar não é dormir 8 horas por dia, 4 horas no meio da noite, 4 horas no meio da tarde, não. É dormir durante a noite, tá? Então, agora o que eu tenho para fazer para vocês? Estudem e vejam por vocês mesmos. Vocês já viram aqui os fatos científicos que eu levantei. Mostrei para vocês abertamente os estudos de casos que eu tive, que eu considero estudos de casos de sucesso. E você pode se tornar seu próprio cobaia. Se você achar que não deu certo, você não faz mais. Se você não tentar, você nunca vai saber. E é isso. Muito obrigada.